Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 22, um texto que nós já conhecemos. Hoje eu preparei até aqui um esboçozinho, não tem feito muito esboço, mas hoje eu fiz questão de fazer, para não perder o foco aqui, amém? Lucas 22, nós vamos ler o versículo 31 até o 34 somente, um texto que nós já passamos algumas vezes. Lucas 22, amém? A palavra diz assim, ó: Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que me conheces. Amém? Santo Deus, fala ao nosso coração, derrama da tua unção, do teu poder, da tua autoridade. Ajuda-nos, ó Deus, a ministrarmos a tua palavra, a recebermos a palavra, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E eu entrego a ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis sentar. Você viu aqui a respeito, nós já passamos nesse texto, né, a respeito de Pedro, sobre a impulsividade de Pedro, e nós podemos ver aqui nesse estudo aqui, dessa noite, como se Pedro fosse assim, não como se ele fosse 3 pessoas, mas 3 processos que Pedro vai passando, né? E essa seria mais ou menos a vida cristã, amém? Seria mais ou menos a vida cristã, como que ele é encontrado, o processo que ele vai sendo trabalhado e como que ele vai se encontrar no final, já no livro de Atos dos Apóstolos. E Pedro, ele escreveu, esse mesmo Pedro que escreveu os Evangelhos e escreveu a Epístola de Pedro, era o mesmo homem dos Evangelhos e do livro de Atos, mas ao mesmo tempo eles como se fossem 3 homens diferentes. Podemos acompanhar o seu crescimento através do Novo Testamento. Aí, se você observar, Jesus fala assim, ó, quando Jesus encontrou Pedro, Jesus apelidou Pedro o nome dele é Simão, e Jesus apelidou de Pedro, ou Cefas, que quer dizer a mesma coisa, e que quer dizer pedra, né, ou pequena pedra, quer dizer rocha, ou também, e quer dizer também estabilidade, que quando você ali no hebraico, no aramaico, as palavras têm um monte de sentido, né? Como a nossa também, né? Você vê aí a nossa, tem várias palavras nossas que significam várias coisas diferentes, não é isso? Mas aqui no sentido aqui de pedra e de estabilidade então são sentidos coerentes, né? Sentidos coerentes, porque rocha é uma coisa estável, né? Fixa, segurança, dura, né? Então tem esse princípio. Então o que Jesus fez? Ele apelidou Simão de Cefas ou Pedro, que quer dizer rocha, estabilidade, e mesmo sendo Pedro assim, espiritualmente instável e reativo. O que é instável e reativo? Ele é assim, uma pessoa impulsiva, né? Conforme a situação e sendo fraco espiritual. O que é uma pessoa fraca espiritual? É uma pessoa que ainda não tem um total conhecimento, ou não tem assim um grande nível de conhecimento bíblico. A Bíblia até chama as pessoas de neófito na fé. Quando for ordenar, não pode ser um neófito na fé, não pode impor as mãos, ordenar um neófito na fé. Por quê? Porque a pessoa não tem a maturidade ainda, não foi maturada, não adquiriu ainda o conhecimento bíblico necessário, por exemplo, para ser um pastor. E às vezes a gente vê pessoas sendo pastores, irmão, dependendo da situação, eles ordenam a pessoa assim, do nada, a pessoa nem nunca leu a Bíblia. Eu conheço pastores que nunca leram a Bíblia toda de capa a capa.
Como é que essa pessoa foi ordenada? Para ele ser ordenado, ele já devia ter assim, pelo menos lido, né? Mais de uma vez, de 2 vezes, de 3 vezes, de 4 vezes, mas nunca leu, fica só em negócio de... Aí, quando você chega lá, aí acontece aquela situação que nós vimos, né? Do homem falar assim, eu vinha falar de Davi, mas aí eu vou falar de Danal, lembra daquela história? Por quê? Porque o homem não tem conhecimento bíblico, é um neófito na fé. Mas porque falou em mistério, porque foi batizado no Espírito Santo, ou porque teve um dia Deus usou ele para fazer uma ministração, uma pregação, aí alguém já quer ordenar aquele homem por causa disso. Ou até mesmo porque Deus usou para fazer uma revelação, né? Aí a pessoa já quer intitular aquela pessoa como sendo profeta, porque Deus usou. Não, Deus usa quem Ele quer usar, mas não quer dizer que aquela pessoa vai ser um profeta. E na obra de Deus, nós vimos muitos profetas, alguns são registrados, mas muitos outros não foram registrados, porque Deus usou uma vez só, um dia, e era um homem de Deus, mas Deus só revelou aquilo para ele e não usou ele naquela função de profeta. Amém? Agora, então Jesus apelidou Pedro, mesmo ele sendo instável e reativo, ou seja, dependendo da situação ele tinha uma reação, né, que nós precisamos controlar, porque nós também somos assim. Quando Deus nos encontra, quando a palavra de Deus nos alcança, nós também temos a mesma situação de Pedro. Não temos muito conhecimento das coisas e ficamos muito cheios de nós, porque Pedro era uma pessoa assim que se posicionava, mas segundo o que ele achava, segundo ele achava que tinha que ser. Vê que ele chega e é impossível, né? E a Bíblia fala que isso é falta de sabedoria, ele tem que esperar para ver o que está acontecendo, para depois nos posicionarmos, se tivermos o conhecimento naquela área. Então, esse apelido que Deus colocou em Pedro, chamou Simão de Cefas, de Pedro, de Rocha, teria assim um apelido profético. Jesus está querendo dizer que ele seria isso, ele não era, mas ele seria Pedro, né? Jesus falou assim, tu és Pedro, quer dizer, pela fé Jesus Cristo já está vendo Simão como Pedro, como Cefas, como rocha, como estabilidade, amém? Que depois ele vai ser um dos cabeças da igreja. Na Bíblia, aqui entre os apóstolos, quando a pessoa fala assim, a pessoa fala assim, que Jesus, aquela passagem que fala que fundamentou a igreja sobre Pedro. Não, a igreja, Pedro não foi o primeiro papa nada, porque o próprio evangelho diz assim, Jesus diz para o discípulo, entre os homens tem linha de um é maior, outro é menor, outro não sei o que, né? Nos quartéis, não sei lugar, mas entre vós não vai ter isso. Ele estava falando isso para quem? Para os discípulos, ou seja, os 12 discípulos tinham o mesmo nível, amém? O cabeça da igreja seriam os 12 discípulos, e não só Pedro, mas Pedro era um dos que se destacava mais, amém? Pedro era um dos que se destacava mais. Então esse apelido era um apelido profético, um incentivo para ele crescer e ser estável na vida cristã. Aí a gente entra agora no texto, no versículo 31, diz assim, disse também o Senhor, Simão, Simão, olha só, ele já tinha trocado o nome de Simão, por que ele voltou a chamar Pedro de Simão? Amém? Por quê? Porque eles estavam anteriormente a Jesus chamar agora Simão, Simão. Por que Jesus chegou e chamou Simão, Simão? Porque eles estavam numa discussão para saber quem era maior no reino de Deus, estavam numa maior carnalidade. Então Pedro também provavelmente estava também no meio ali da discussão, participando ativamente daquela discussão, quem é o maior, quem não é o maior, não sei o quê. Aí Jesus vem e fala com Pedro, só que ele não fala Pedro, rocha, instabilidade, não, ele fala Simão, velho homem, Simão, olha só, não chamou Pedro, porque a atitude que ele estava tendo ali era da velha criatura, do velho homem, não é uma atitude do novo convertido, do novo homem, do nascido de novo, querendo ser maior, então o reino de Deus não tem negócio de ser maior, muito pelo contrário, no reino de Deus, aquele que quiser ser maior, ele se faz
menor do que os outros. Amém? E o exemplo disso foi o próprio Senhor Jesus Cristo, né? O texto de Filipenses diz que ele abriu mão da sua glória, se esvaziou e se fez homem. Olha só, e se esvaziar, irmão, não é você deixar de ser quem você é. Você sabe que você continua inteligente, você continua sendo bonitão, você continua sendo fortão, mas você vai proceder como se não fosse, porque Jesus não deixou de ser Deus. Amém? Ele não deixou de ser Deus, ele esvaziou. O que é esvaziar? É não tomar atitude, não proceder, não ficar usando o seu status de Deus, porque senão não seria um caminho para nós. Porque nós somos humanos, como é que nós vamos estar seguindo as atitudes de um Deus, como Deus? Então o que ele fez? Se esvaziou para ser um caminho para nós. Olha só, olha como é tremendo, irmão. Jesus se esvaziou para ser um caminho, para ser a verdade, né? Para através de Jesus nós nos espelharmos nele, e é isso que nós vamos ver falando aqui para Pedro. A mesma coisa ele fala para Pedro, e a mesma coisa ele fala para nós nesse lugar, fala para a igreja nesse lugar. Nós não fomos chamados para continuar do jeito que éramos, amém? Nós fomos chamados para sermos transformados e começarmos a parecermos com Cristo. Esse é o objetivo. Ele diz assim, então Jesus vai, Simão, Simão, eis que Satanás, ou seja, Simão é o velho homem, estava no meio da contenda. Aí ele diz assim, Satanás pediu, mais uma vez Jesus mostrando claramente que Satanás pede, não toma nada. Amém? Satanás não toma, não determina, e às vezes você vê a igreja querendo determinar coisa para Deus. Eu determino, eu exijo, eu não aceito isso, eu não aceito. O Satanás pede. Jesus falou que ele pediu. Amém? Como lá em Jó, ele também pediu. Então aqui a gente vê claramente que Deus tem o controle sobre Satanás, que Satanás na verdade também é um servo. Ele serve a Deus, na marra, mas serve. Amém? Porque o Satanás serve obrigado. Por que é obrigado? Porque ele não tem poder para enfrentar Deus, então é obrigado a servir. Ele não tem como contender com Deus. Ele tentou lá no céu, foi expulso de lá, e aí ele tem que servir, porque ele não tem força para enfrentar Deus. Deus tem o controle de tudo, inclusive da existência do Satanás. Deus tem o controle, então ele é obrigado a servir a Deus. Toda vez que ele é um servo nesse sentido. Amém? Agora, nós somos um servo de Deus em qual sentido? De que nós escolhemos entregarmos a nossa vida a Deus. Porque o homem pode ser como Satanás. Você pode escolher viver do jeito que você quer viver e vai continuar sendo servo de Deus. No final, Deus vai assim, esse caminho que você está indo aqui, você está indo para o inferno. Eu quero ver você sair dele, se você não se arrepender por sua conta. Não quero ir para o inferno. Que não quer o quê? Se não tiver Cristo como Senhor e Salvador, é inferno e acabou. Não, mas eu quero continuar na prática do homossexualismo, não sei o quê. Vai para o inferno então, filho. Você pode até continuar, mas vai para o inferno. Não vai ter como você ficar na prática do pecado e ir para o céu. Amém? Então, irmão, toda a terra está debaixo do poder de Deus. E aqui Jesus deixou claro, Pedro, Satanás pediu, né? Pediu, ele não toma, ele pede, ele não se atreve a tomar nada. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O que é cirandar como trigo? Cirandar é aquela espécie de peneira, né? Até hoje quem tem obra sabe, né? Tem uma peneira quadrada assim que a gente usa na obra. Tem a peneirinha assim, né? E tem aquela outra que é uma ciranda, que o cara joga ali e aí vai cirandar. E aquilo tem que ficar balançando, né, para poder balançar, para ficar tirando as coisas. E o Satanás queria peneirar, ou seja, ele queria aumentar a dificuldade, igual ele fez com a vida de Jó. Foi o que aconteceu na vida de Jó. Ele ficou assim, mas o Senhor faz isso,
aí o Senhor deixou ele tocar, mas deu isso a ele, aí tirou, Deus permitiu tirar, permitiu matar os filhos, permitiu acabar com o emprego dele, com a fonte de renda, com a riqueza, Deus permitiu. Mas no caso de Pedro, Jesus Cristo não deixou. Ele queria, pediu a Deus, ele pediu a Deus, mas aí Jesus fala assim, ó, olha só, aí entra o processo da intercessão. Olha só o que aconteceu. Ele pediu a Deus, ó, Simão e meia, para que o homem venha se andar, né? Aí no versículo 32 diz assim, ó, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Primeiro, ó, mas eu roguei. O que é rogar? Interceder, pedir por você, orei por você, né? Os católicos dizem, rezei por você. Então, pediu, orei. Então, o que Jesus está mostrando, deixando claramente aqui? Que quem está no controle dessa situação é o Pai, é o Todo-Poderoso. Mas aí o Satanás vai e pede, mas aí o Filho vem e intercede. Quem que Deus vai ouvir? O Filho. Amém? O Filho. Por que o Filho? Porque o Filho está fazendo a vontade do Pai. Ele falou assim, eu vim fazer a vontade do Pai. Se eu estou no processo, se eu estou fazendo a vontade do Pai, isso cabe para nós também, irmãos. Se você está levando uma vida cristã, se você está praticando a obra de Deus, procurando obedecer a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, à medida que você pedir alguma coisa, que seja para a glória, para glorificar, para engrandecer o reino de Deus, para engrandecer a Deus na sua vida espiritual, Ele vai atender. Deus vai nos atender. Se estivermos na vontade dEle, Ele vai nos atender. Senhor, me ajuda a abrir uma fonte de renda para que eu possa estar nos cultos, para que eu possa fazer a Tua obra, para que eu possa fazer a Tua vontade. Deus vai prover. Porque o objetivo não é que você eu quero ganhar dinheiro, eu quero comprar, não, eu quero ter tempo para fazer a obra de Deus. Eu duvido se Deus não abre uma porta desse jeito. Uma pessoa que está querendo ir para a obra de Deus, mas tem um serviço complicado, né? Por exemplo, tem pessoa que às vezes, tem uns que tem até que tomar uma decisão. Se tiver num lugar que é profano, que o pecado é solto, que só de você estar lá já é pecado, você tem que sair de lá. Né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha no cabaré, por exemplo, né? Aí se converte, ele vai ficar trabalhando lá, as mulheres tudo pelada lá, o segurança do cabaré se converte a Jesus, ele não vai arrumar outro emprego. A partir de hoje eu não vou para o cabaré, arrumo um terreno para capilar, uma bala para vender, até Deus providenciar uma fonte de renda que venha glorificar o nome de Deus na vida dele. Amém? Agora, isso tudo com a intercessão de Jesus Cristo. Por isso Jesus ensinou que é para pedir em nome dele, no nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus, e ele está na comunhão com Deus, ele está ali no alinhamento com Deus, fazendo a vontade de Deus, buscando agradar a Deus. Então Deus vai atender você toda vez que pedir em nome de Jesus. Agora, uma pessoa que está firmada em Jesus Cristo, que está sendo discipulado para seguir a Jesus, para ser um irmão de Cristo por toda a eternidade, ela não vai usar o nome de Jesus para pedir bobagem, para pedir coisa material, coisa que não tem nada a ver com a sua vida espiritual. Amém? Porque depois você vai falar, aí entra naquela linha de Tiago, onde a Bíblia se explica, você não recebe porque você pediu mal. Você não está agradando a Deus, está pedindo para deleite da carne. Pede para agradar a Deus, para você ver. Foi o Tiago que falou isso, tá vendo? Então, ele diz assim, ó, Simão, Satanás pediu-me ser andar, mas eu roguei por ti. Olha só, por que Jesus intercedeu por Pedro? Não é à toa, não. Jesus intercedeu por Pedro, ó, para que a tua fé não desfaleça. Olha só, num versículo só, ele está dizendo que Pedro já tem uma fé. Ó, eu intercedi por você. Bota o pé no banco, vou botar no banco. Isso. Quer que eu vou ficar segurando? Hein? Pode interceder.
o que ele está falando? Que Pedro já tem uma fé. Eu intercedi para que a tua fé não desfaleça. O que é desfalecer? A fé não desfalecer é não morrer, para que a tua fé não venha a morrer. Olha só, o que Jesus disse? Que se ele deixasse o Satanás peneirar Pedro, Pedro podia se desviar. Amém? Pedro podia se desviar, não estava na hora ainda. Pedro ia acabar se desviando, ia acabar esmorecendo da fé, esmorecendo e morrer a fé dele. Agora, ele já tinha uma pequena fé, ele já estava crendo em Jesus Cristo. Agora, não tanto como deveria, porque lembra quando o barco estava lá, que Jesus chegou e falou com os discípulos, homens de pequena fé, tem uma fé pequena, homem de pequena fé. Então, ele já tinha uma pequena fé, e Jesus já estava trabalhando em cima dessa pequena fé dele. O mesmo acontece conosco, quando o provérbio diz assim, o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Olha só, quando a pessoa teme a Deus, de nascença, desde pequenininho, né? Porque desde pequenininho que eu sinto isso, que sinto de Deus, que eu vi falar que tem Deus e crio que tem Deus desde pequenininho. Não fui ser cristão, mas cria nisso, quer dizer, eu já tinha um princípio da sabedoria. Aí quando alguém vem com a luz, tu já tem um princípio, entendeu? Então se você tem um princípio, é para desenvolver esse princípio. Então Pedro já tinha ali um princípio, já tinha ali uma pequena fé. Jesus intercedeu para que a fé dele não viesse morrer, amém? Para que a fé de Pedro não morresse, Jesus intercedeu. Então tem um objetivo, olha só. O objetivo não é para Pedro ser o bonitão, ser o fortão, ser melhor que os outros, ser o cabeça da igreja. Não, o objetivo ali é para que Pedro não se perdesse. Jesus estava preocupado com a salvação de Pedro. Não que ele ia ser cabeça de igreja, mas preocupado com a salvação dele. Tanto é que já no início Jesus já profetizou. Quando ele trocou o nome dele, ele já estava profetizando sobre a vida dele, porque Pedro não era nada daquilo que Jesus falou. É rocha, nada, qualquer coisa ele caía, entrava em situação própria, andando pelo próprio caminho. Então ele não era aquela, tinha uma reação, como nós lemos, né? Então ele não era aquilo, mas Jesus estava profetizando que ele seria uma rocha, uma pedra estável, ou seja, teria uma estabilidade, seria uma das estacas, uma das estabilidades da igreja, porque todos os apóstolos, quando ele escolheu 12, então a palavra fala assim, que anda segundo o caminho dos apóstolos, entendeu? Amém? Que anda segundo o ensinamento dos apóstolos, não fala do apóstolo, é dois apóstolos, que a igreja foi fundamentada em cima dos apóstolos. Jesus escolheu 12, está indo aí o som bem agora? Está indo bem, eu grito bastante, quase que não precisa isso, né? Quase que nem precisa, um pouquinho aqui, que eu acho que está quase cortando a cabeça dele do pregador. Bom, e ele diz assim, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Aí ele diz assim, e tu quando te converteres, olha só, confirma teus irmãos. O que acontece aqui? Jesus estava intercedendo pela fé dele, mas agora ele diz que ele ainda não era convertido. No mesmo versículo, eu intercedi para que a tua fé não me fortaleça, né? Aí você agora, tu quando te converter, eu intercedi por você. Agora quando você se converter, o que é se converter, irmão? Se converter é você mudar completamente a sua vida, abrir mão completamente do controle da sua vida e entregar nas mãos do Senhor. Como é que isso vai acontecer? Através dos ensinamentos da palavra de Deus, ou seja, através da luz da palavra, mostrando para nós que nós não somos nada, irmãos. Não somos nada. Quando Jesus escolheu a Pedro como um dos discípulos, não é porque Pedro era alguma coisa, não. Jesus não trocou o nome dele porque ele era alguma coisa, não. Jesus fez isso porque Jesus estava profetizando sobre a vida dele. Amém? O mesmo acontece com as nossas vidas. O que acontece é que Deus nos chama e espera que nós venhamos responder.
Agora, e ele falou assim, ó, e ele diz assim, ó, mas roguei por ti para que não desfaleça, ó, e tu, quando ele fala e tu, Jesus está falando assim, a minha parte é essa, olha só, a minha parte é como nós estivéssemos conversando, né? A minha parte é essa, eu intercedi por você, roguei por ti e tal, e o propósito é esse. Aí ele fala assim, e tu, aí dá uma ordem para Pedro, ó, e tu, você, o que cabe a você fazer, aí é você que vai fazer, aí Jesus não vai fazer, aí é contigo, aí é com a gente, e tu, ó, quando se converteres, quer dizer que você, é uma atitude que você tem que tomar. A conversão é uma decisão, irmãos. A conversão é uma decisão. Você é de um jeito, ou você fala assim, agora eu não quero mais viver desse jeito. Ó, tomou uma decisão, quer viver de outro jeito. Vai, é uma conversão isso. E isso é uma atitude que nós temos que tomar. Não é como dizem que o camarada já tá predestinado. Não, Jesus, a sua obra é essa, eu intercedo por você. Agora, você, quando se converter, ou seja, quando você tomar a decisão de ser fiel à palavra de Deus, de obedecer a Deus, porque Jesus obedecia. Jesus fazia a vontade de Deus. Jesus falou assim, ó, eu vim fazer a vontade do Pai. E se você quer seguir a Jesus, esse desejo tem que estar no nosso coração, de fazermos a vontade do Pai. Se Jesus falou que ele, quando se converter, quer dizer o quê? Que ele ainda não tem esse desejo no coração de fazer a vontade do Pai. Ele estava querendo que Jesus livrasse Israel lá dos romanos. E Jesus não veio para fazer isso. Tem que se converter à vontade do Pai. A vontade do Pai é o quê? Que todos sejam salvos. Salvos dos romanos? Não. Salvos dos seus pecados, salvos dos nossos próprios pecados, libertos de nossos próprios pecados. Foi o que o anjo falou para Maria, o que seria Jesus. Ele vai libertar o teu povo dos seus pecados. Não falou dos romanos, falou dos seus pecados. Aí se você não aceita essa ideia, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. É como a gente está vendo aí, esse processo está passando no Brasil, né? O povo quer uma coisa, mas os políticos estão querendo outra. Olha só, não estão querendo a mesma coisa. O povo está deixando claro o que eles querem, e já fez tempo que eles vêm deixando claro isso, e eles ficam insinuando, você está idolatrando, não está nada. O povo está querendo a verdade, que prevaleça a verdade. Meu irmão, se prevalecer a verdade, nós seremos uma nação maravilhosa. É como o slogan que o presidente estava usando: conhecereis a verdade vos libertará. Não é o presidente que liberta, quem liberta é a verdade. E ele aprendeu isso, e nós temos que aprender isso, e o povo está em busca disso. E eles ficam torcendo a palavra, torcendo a verdade. Amém? Eu estou usando essa figura porque está dentro do contexto. Já que nós estamos vivendo essa situação, nós podemos usar isso aqui. Porque ele vai assim, ó, quando te converteres, quer dizer, é uma situação que ele tem que fazer, aí ele fala assim, ó, confirma teus irmãos, quer dizer que os irmãos dele também não estão confirmados. Quer dizer que não tem ninguém assim, uma vez salvo, para sempre salvo, igual falam. É necessário uma confirmação. Os irmãos foram chamados, foram. Os discípulos foram chamados, foram. Mas ele está falando que quando você se converter, confirma os teus irmãos. Como é que Pedro vai fazer isso? Confirmar os irmãos. Da mesma forma que Jesus nos confirma, através da vida, do sacrifício, da obra de Jesus Cristo, da vida de Jesus, que Jesus deu por nós, morreu, ressuscitou. O mesmo acontece, por causa disso nós estamos aqui, e por causa da nossa vida, outras pessoas vão ser confirmadas. Amém? Outras pessoas vão ser confirmadas. Se a pessoa olha para a sua vida, olha para a nossa vida, e a gente continua a mesma pessoa, continua mesmo trambiqueiro, continua mesmo isso, mesmo aquilo, não vai confirmar ninguém. Amém? Porque é chamado
todos são chamados. Deus amou o mundo de tal maneira, amém? Para que todos que creem, quer dizer, todos que creem. Agora, você não basta só crer, você tem que ser confirmado. E ele diz assim, ó, confirma teus irmãos, quer dizer, quando ele tiver se converter verdadeiramente, ele vai poder confirmar os irmãos. Até então, não. Agora, aí ele vai e responde assim no 33, ó. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Olha só, a Bíblia fala assim: maldito o homem que confia no homem, inclusive em si próprio, principalmente em si próprio. Amém? E, não, estou pronto, está pronto nada. Gente, é isso que Jesus está falando para ele. Como você se converter, você vai parar de achar coisa e vai começar a basear a sua vida na palavra de Deus. Porque enquanto nós ficamos achando coisa, nós não estamos prontos e vamos descobrir na hora errada. Melhor sermos tratados, melhor começar a obedecer, melhor começar a ouvir a voz de Deus, andar na luz da palavra, para você, quanto mais cedo você descobrir que você não é nada, melhor para nós, quanto mais cedo descobrirmos. Amém? Porque Deus quer nos usar, não é porque você é alguma coisa. Ninguém precisa ficar fazendo isso que Pedro fez. Não, Senhor, pode deixar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, Deus não quer te usar pelo que você afirma ser. Ele quer te usar pelo aquilo que Ele vai fazer na sua vida. O que você afirma ser não vale nada para Deus. Vale para Deus a mudança que aconteceu na sua vida, que você era de um jeito e agora você é segundo a vontade de Deus. Amém? Não é o que nós afirmamos que vale para Deus, é o nosso reconhecimento e de que não somos nada. Em lugar nenhum as Escrituras ensinam você a ficar altivo. Que você é isso, que você é aquilo. Não. A Bíblia só se ensina, principalmente o Novo Testamento, a vida de Jesus Cristo, né? Jesus ensina o caminho da humildade, amém? Da mansidão, do domínio próprio. Tem que ter coisa, tem que ter guerra, tem, mas tudo com entendimento, com domínio próprio, sem atropelar a vontade de Deus. Amém? Tem que trabalhar? Tem, mas não precisa trabalhar demais para deixar de fazer a obra de Deus e trabalhar demais. Não é verdade? Tem, mas não precisa. Tem que amar o inimigo, mas não é para você estar lá bajulando o camarada. Amar não é você fazer as coisas. Amar é você estar pronto a socorrer a pessoa. Amém? Isso é amar. O camarada te procurar, caraca, não. Por exemplo, igual esses políticos corruptos. Se amanhã se arrepende, a igreja está pronta para receber. A igreja não é para matar. A igreja não é para perseguir. A igreja não é. Eu não sei porque que as pessoas querem se levantar contra a igreja. A igreja não é para ter racismo na igreja, porque na igreja nós entendemos que todos nasceram de um só. Então não importa a cor da pessoa, são todos de Adão e Eva. Para nós cremos assim. Então não tem racismo na igreja. Quem fica pregando negócio de racismo é político. Mas mulher contra homem, homem contra mulher. Não, na igreja nós entendemos que o casal foi feito para ser um companheiro do outro, para se reproduzirem, para serem amigos, para serem ajudadores. Não é para o homem matar a mulher, não é para a mulher ser rebelde contra o homem, é para ser ajudadora, para ser uma mãe, para cuidar da casa. Se precisar trabalhar, trabalha, mas tudo em comunhão, um com o outro, é ajudadora. Então não tem feminismo no cristão. Não tem homofobia. Cristão não prega para matar o homossexual, não. A gente fala que o homossexualismo é pecado, mas ele não é obrigado a vir para a igreja, ele não é obrigado a estar na nossa igreja. Ele vai na igreja que ele quiser, ele vai seguir a religião que ele quiser. Agora, se ele se arrepende, nós recebemos na igreja como cristão. O que ele fez antes não importa.
Amém? Isso não importa, a igreja não é homofóbica, a igreja não quer que ele morra, a igreja inclusive ora por eles, mas eles não querem nem que ore, porque eles querem achar que é normal ser nessa prática do pecado, e não é, biblicamente para nós não é, mas não quero matar ele por causa disso. Se um dia ele se converter, recebe, se não se converter, nós vamos ter comunhão normal, ele para lá, eu para cá, se eu precisar fazer negócio com ele eu faço, e a vida particular dele é problema dele. Amém? Desde que eu não me associe a ele, desde que eu não ande no caminho dele, fazendo as práticas que ele pratica. Então não tem negócio de homofobia na igreja, isso é invenção da política, é invenção da política, de dividir para governar, sabe? Joga um grupo aqui, outro grupo aqui, e eles ficam manipulando esses grupos todos. Entendeu? E jogando contra o cristianismo. Enquanto que tem religião que eles apoiam até, que são verdadeiras religiões homofóbicas e até mesmo intolerantes. Não serve o cara estar lá esperando um dia para ele se converter, não. Se ele não se converter agora, eles querem matar ele agora. Tem religião assim, mas não o cristianismo. Se alguém prega diferente, não conhece Bíblia. Voltando aqui ao nosso assunto, e ele diz assim, ó, Senhor, estou pronto. Aí Jesus vai assim, ó, mas ele disse, Jesus, ó, digo-te Pedro, olha só, agora Jesus chamou ele de Pedro, já não chamou de Simão. Aquela hora ele estava vindo num assunto, numa carnalidade, querendo saber quem era maior da igreja. Aí Jesus lembrou o nome dele. O que Jesus quis fazer é lembrar o nome dele, Simão, olha só, lembrou que ele não era nada. Nós não somos nada, sem Jesus não somos nada. Por isso não pode querer ser maior nem melhor, nada disso. Aí vai assim, digo-te Pedro, ó, que não cantará o galo antes, ó, que 3 vezes negues que me conhece. Amém? O galo não vai cantar enquanto você não negar que me conhece 3 vezes. O que Jesus está querendo mostrar para Pedro? Que não é o que ele acha, cara. Que não é a preparação dele. Amém? Que a Bíblia diz assim, o cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória vem de quem? Vem do Senhor. Pedro tinha que se preparar e ficar na dependência do Espírito Santo, não dele próprio, não tinha sido derramado o Espírito. Entendeu? Então ele tinha que se preparar e ficar na dependência, na espera do que Jesus ia fazer na vida dele, e não fazer uma declaração daquela, não, vou deixar comigo, deixa que eu resolvo, comigo é assim. Não, você tem que se preparar e esperar que Deus lhe dê a vitória. Amém? Que Deus lhe dê a vitória, igual deu o testemunho quando eu fui tirar a carteira da moto, né? Muito tempo quando eu andava de moto, eu entrei no curso e tal, resumindo, no dia da prova, eu me preparei, eu estudei, fiz um monte de treino, eu já tinha prática da moto, mas eu não fui para a prova confiante na minha habilidade. Porque antes eu tive moto antes, rapidinho recupera igual andar de bicicleta, né? Rapidinho você começa a treinar, daqui a pouquinho está soltando a mão na bicicleta. Mas eu não confiei na minha habilidade, eu fiquei, Senhor, me ajuda e tal. E no Acamoto deu um probleminha lá e eu consegui passar a marcha assim mesmo e fui aprovado. Enquanto que outros foram lá autoconfiantes, trabalhavam na rua fazendo entrega, motoboys, e estava quebrando o capacete, jogando no chão porque não passou na prova. Isso é só um exemplo simples, tá? Mas no nosso dia a dia, no nosso viver cristão, a nossa dependência tem que ser de Deus. Não há segurança em nós. Maldito o homem que confia no homem, ou seja, na segurança do homem. Ninguém pode ser. Se Deus não garantir, se ele não vigiar, em vão vigia o sentinela. Se ele não operar, se ele operar, ninguém impede, né? Como diz o salmista. Mas se ele não edificar, não adianta você trabalhar. Você pode ser bonzinho, pode ser estudioso, pode ser bonitão, pode ser fortão. Se Deus não operar, não acontece. E Pedro não tinha aprendido isso ainda, ó.
Pedro ainda não tinha aprendido isso. E às vezes a gente fica, e estava andando lá de Jesus, e às vezes a gente fica na igreja, vem à igreja, vai, entra ano, sai ano, e às vezes não conseguimos ainda ver, verdadeiramente converter, tomar essa posição de que é Deus quem opera, tanto querer como realizar. Amém? Não é a nossa vontade, é o querer de Deus. A realizar é dele e o querer também é dele. Se ele não quiser, não tem jeito. E ele diz assim, ó: mas digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje, que não cantará o galo hoje. Foi uma situação imediata. Antes, por isso que Jesus já chamou ele de Pedro, que aquela situação ia acontecer hoje. Jesus ia estar sendo preso naquele dia. E ele diz assim, ó: antes que 3 vezes negue-me que me conhece. O que acontece, irmão? O galo não cantará. Talvez a conversão de Pedro tenha ocorrido naquela mesma noite em que Jesus foi preso. Porque a Bíblia diz que ele chorou, ele negou Jesus as 3 vezes, e aí ele chorou amargamente. O texto bíblico vai dizer que ele chorou amargamente. Ou seja, caiu a ficha. Aí sim caiu a ficha. Olha só que tremendo. Aí caiu a ficha. Ele já não se achava mais digno. Aquelas 3 vezes que ele negou a Jesus foi para arrebentar o autoestima dele, o auto ego dele, a altivez dele, de achar que está pronto, que ele faz e acontece. E ele viu que ele viu que ele não era quem ele achava que era. E aí ficou até cabisbaixo, viu? Largou a direção de lado, e que ele não é isso, que não é. Jesus é tremendo, né? É assim que Jesus trabalha nas nossas vidas. Ali houve a conversão. Jesus estava esperando que aquele homem se esvaziasse. Assim como Jesus se esvaziou, abriu mão da sua glória, se esvaziou, se fez homem, o mesmo nós temos que fazer em nossas vidas, nos esvaziarmos de quem somos. Inteligente, sabidão, fortão, temos que nos esvaziarmos de nós mesmos. Às vezes a pessoa fala assim: não, comigo não acontece não, eu não deixo. Quantas vezes eu vejo crente falando isso? Comigo não acontece, eu não perdi, eu não sei o quê. Não, se Deus nos ajudar, se Deus quiser. Então Pedro, aí, o que aconteceu? Se ele se converteu, e desde o momento que Jesus chamou, né, de rocha, até o momento que ele chorou amargamente, depois de negar Jesus, Pedro aprendeu que ele não era ninguém. No momento que chamou que ele era rocha, que não é Simão, não é Pedro, até o momento que ele chorou amargamente, foi o tempo que ele levou para aprender que ele não é ninguém. Aqui é só umas linhas, né? Mas lá, no dia a dia, levou uns dias, talvez anos. Jesus ficou 3 anos com eles. Ele deve ter errado mais de ano. E Pedro aprendeu que não era ninguém. Pedro, assim como Moisés, aprendeu que ele era um ninguém, e que Deus pode fazer coisas maravilhosas através de alguém que aprende que não é ninguém. Olha só, Moisés também, não, quem sou eu, Senhor? Manda meu irmão e tal, e escorregou daqui, escorregou dali. Mas quando nós não somos ninguém, irmãos, reconhecemos que não somos ninguém, é esse que Deus vai usar. Porque as pessoas vão olhar para a sua vida e vão assim: ó, aquela irmã é só Deus mesmo. Se Deus não muda a vida dela, ela fazia barraco. Deus não muda a vida dela, ela não pagava ninguém. Se Deus não muda a vida dela, era isso, era aquilo, aquele irmão e tal. Ó, então, mas quando nós reconhecemos, nos convertemos, porque quando você, esse reconhecer, esse aprender que você não é ninguém, é a conversão. Isso não é de boca. Eu não sou ninguém, não é assim. É quando verdadeiro, meu irmão, quando você não chorar amargamente. Irmãos,
eu tive uma experiência dessa, de chorar amargamente, compulsivamente. A garota aqui para testemunhar. Assim que eu me converti, estava numa comunhão lá na Vila de Nova Vida, quando o irmão me pulou aqui nas costas jogando futebol, né? Na mesma hora o pé subiu assim, ó, como eu fazia antes, né? O pé subiu, já ia lá no meio do peito dele, o pastor na beira do campo gritou assim, foi tudo rápido. Pastor, irmão, parei com a perna assim, ó. Não cheguei a atingir o irmão, parei na hora. Aquilo bastou para eu chorar amargamente, decepcionado com a minha conversão, com o meu procedimento, né? Então foi ali que eu também aprendi, ó, que eu não sou mais o mesmo, não posso mais fazer o que eu quero. Amém? Vim chorando, acabou o passeio para mim, era cedo ainda, acabou o passeio, fiquei recluso lá no quartinho que tinha lá, depois fui vir no ônibus, vim chorando no ônibus de lá aqui. Por quê? Porque eu já queria resolver a parada. Mas aí descobri que eu não sou ninguém. Bem? Descobri que eu não sei ninguém. Depois de fazer maravilhas, alguém aprendeu que Deus usa quem não é ninguém. Lá em João 21, não vamos ler, mas só para o irmão saber, capítulo 21, versículo 14 e 17, depois da ressurreição, Jesus apareceu a Pedro e perguntou-lhe, os irmãos conhecem o texto, perguntou-lhe 3 vezes, se Pedro o amava. 3 vezes Jesus perguntou a Pedro. E Pedro aprendeu que não era ninguém. Quando Pedro disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo, ó, porque primeiro ele falou assim, eu te amo, aí você, tu sabe todas as coisas, só, porque até o seu, não, pode deixar que eu te amo. Quantas pessoas falam isso na igreja? Não, eu amo, eu sou humilde, eu sou não sei o quê. Aí, Pedro, aí quando Jesus não ouviu a resposta certa, ali foi que fechou o tratamento. Aí ele falou assim, tu sabe todas as coisas e tu sabe que eu te amo. Tu sabe, não é eu que estou falando não, você que sabe, o Senhor que sabe. Se eu não te amo, tu revela, igual Davi falou, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Amém? Por quê? Porque o Senhor sabe se há algum caminho mau. O Senhor sabe se amamos Ele. Se falar não adianta, porque amar não é falar. Eu tenho ensinado para os irmãos, quando Deus fala assim, ó, amar a Deus acima de todas as coisas, não é você dizer, Deus eu te amo, não é isso. É você ter a atitude de quem ama a Deus. Amém? E aí aí Deus sabe se nós amamos ou não. Foi o que Pedro falou, ó, tu que sabe. E Jesus mandou assim, ó, mandou ele alimentar, mandou ele cuidar. Apacentar significa cuidar, alimentar as ovelhas. Amém? Apacenta minhas ovelhas. Apacenta, primeiro ele falou o cordeiro. Cordeiro é o novo na fé, aponta para o novo na fé. Ovelha já é o mais crescido, mais, amém? Mais desenvolvido na fé. E quando ele fala isso, apacenta, ele quer dizer o quê? Que a vida de Pedro tem que influenciar na vida das ovelhas do Senhor Jesus. Amém? Ninguém apacenta ovelha de boca, mas de atitude, usando a palavra de Deus, usando a ferramenta de Deus. E Pedro aprendeu que ele era ninguém e que Deus poderia usá-lo e queria usá-lo. Então nós vimos aqui, ó, 3 estágios pelo menos na vida de Pedro. O estágio natural, que Deus chegou para ele e falou assim, ó, Pedro, Simão, não vai mais chamar Simão, vai ser Pedro, né? E um estado natural, e um estado do qual ele estava em tratamento, mas ainda era dono de si, aceitou Jesus, seguiu a Jesus, reconheceu a Jesus, mas não mudou o seu procedimento ainda. E o terceiro
foi aquele que o homem era todo dono de si, e agora ele fala assim: tu sabes, tu é que pode, tu é que conhece. E quando ele curou o homem, ele dedo de João, né? E ele fala assim: no nome de Jesus. Jesus é que faz, ele não é Pedro. Porque se você não aprendesse, se nós não aprendermos esse estágio, dificulta o processo de Deus na nossa vida, porque a glória tem que ser para Deus, não pode ser para o pastor Carlos, não pode ser para você, amém? A glória tem que ser do Senhor Jesus, ao Senhor nosso Deus, amém, Deus? Então, que Deus nos abençoe a todos com essa palavra, que nós possamos de fato nos convertermos verdadeiramente, porque nós vimos aqui que foi um processo. Pedro já estava chamado, mesmo assim teve que passar por certas coisas, teve que ter um choro amargurado. Amargurado com o que ele ficou amargurado? Com a própria decisão, pelo fato dele negar Jesus, amém? Você tem que começar a chorar pelas suas falhas, pelos seus pecados. Quando nós somos verdadeiramente de Deus, quando nós cometemos um deslize, irmão, o choro é inevitável. Quando tu vai orar, não tem jeito, ou até antes. Quantas vezes eu fico angustiado porque falei alguma coisa que eu senti que desagradou a Deus, não era para ter falado daquele jeito, não era para ter tido aquela reação, e eu fico assim, incomodado, ou seja, amargurado com o meu pecado. É esse que Deus restaura, amém? Porque quando Jesus voltou, chegou e falou assim: o negócio é o seguinte, avisa Pedro, só citou o nome de Pedro, mandou vá para os apóstolos, estou indo lá para Galiléia, vou na frente, e avisa os discípulos e a Pedro. Pedro não era também um discípulo, então avisou os discípulos, estava avisado, mas ele falou assim: e também a Pedro, porque Jesus sabia como ele estava amargurado e achando que Jesus não ia perdoá-lo. Mas quando a pessoa chegou lá, ele mandou dizer, como se, olha só que maravilhoso, bem, pessoa, você está, é o momento que Deus perdoa nossos pecados. Eu fico imaginando a alegria de Pedro quando alguém falou para ele: ó, o mestre está vivo, está aí, mandou te avisar, falou, avisa Pedro. Eu fico imaginando a alegria que ele sentiu. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Aí, meu irmão, a alegria volta. Aquele pecado foi perdoado. Você não vai ficar sofrendo mais por aquele pecado. Aquela amargura que Pedro sentiu, não vai mais sentir, porque o Senhor nos perdoou. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Vamos comer a Santa Ceia.